Boa noite, amados irmãos, amigos. Que o Senhor Jesus abençoe você e a sua casa. Louvado seja o Senhor. Eu agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui junto de você para nós ministrarmos a palavra de Deus. E hoje o título da mensagem é o coração da Bíblia. Nós estamos dando essa sequência de mensagem. Hoje nós vamos falar a parte 3 do coração da Bíblia. Mas o foco principal que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre a salvação completa, né? A solução para todos os problemas que o homem adquiriu. Então, para falar da salvação completa, nós vamos nos ater um pouco ao livro que Paulo escreveu aos Romanos. Nós vamos falar de algumas passagens desse livro, amém? Para você que tem acompanhado as nossas mensagens, eu rogo a você que você curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e, por gentileza também, mande para os seus parentes, para os seus amigos, para que mais pessoas possam ouvir as nossas mensagens, ouvir essas palavras de encorajamento. Eu creio que assim como eu e assim como você, outras pessoas também precisam ouvir e se alimentar da palavra de Deus. Não se esqueça de compartilhar para outras pessoas, amigos, parentes. Amém? Jesus é o Senhor. Antes de iniciar propriamente a mensagem, eu quero orar por você. Amém? Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Te agradeço por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Que o Senhor venha abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento. Senhor, abrir os olhos espirituais do nosso coração. Queremos entender a sua palavra, queremos guardar a sua palavra e queremos praticar a tua palavra. Senhor, mostre a tua vontade para nós. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Então vamos falar um pouco sobre o livro de Romanos. O livro de Romanos não tem como a gente compartilhar em uma mensagem só sobre todos os capítulos. Então eu quero falar sobre mais ou menos umas 3 ou 4 passagens do livro de Romanos. Mas o nosso pano de fundo, já que a gente vai falar sobre a salvação, a plena salvação ou salvação completa, nós sabemos qual que é a condição do homem. E aí vamos ler Romanos, capítulo 3, vamos ler do versículo 21 ao 23, amém? Esse é o nosso ponto de partida para nós desfrutarmos do livro de Romanos e falarmos da salvação plena. Aqui no versículo 21 começa assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, esse é o ponto de partida para nós desfrutarmos do livro de Romanos hoje. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o primeiro fato que nós precisamos saber para que Deus salve o homem é que o homem é um pecador e carece da glória de Deus. E não só o homem, quando a gente diz homem, é toda a raça humana, homem, mulher, criança, idoso, jovem, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Louvado seja o Senhor, porque nós temos um Deus que está olhando para nós e quando a gente volta o coração para Ele, Ele pode nos perdoar o pecado, Ele pode estender a glória dEle para mim e para você. Mas nós precisamos abrir o coração. Esse pecado ele ocorreu lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Esse pecado ele foi consumado ali no jardim. Senhor Jesus. Então, para que o homem, assim que ele desobedeceu a Deus, comeu da árvore que o Senhor falou para não comer, a mulher comeu primeiro, deu a Adão, Adão comeu e aí consumou-se o pecado, a desobediência. Então ali não mais poderiam viver no jardim de Deus, porque ali ele se tornou um homem pecaminoso. O homem que foi criado, em Gênesis 1, 28, a imagem e semelhança de Deus. Então nós podemos ver, eu quero ler com vocês Gênesis. Senhor Jesus. Vamos ler o capítulo 5. Versículo 3. Em Gênesis 5:3 fala assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então, de Adão para cá, todos os homens, eles têm a imagem e semelhança de Adão, que é um homem
onde tem o pecado, onde entrou o pecado, onde entrou a morte. Então, por isso todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. Porque nós herdamos isso de Adão. O pecado e a morte entrou em Adão ali através da desobediência, mas passou a toda a sua descendência. Então eu e você, por mais que nós sejamos bons em caráter, generosos em doações, ainda assim, amados, nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Só o bom comportamento, ele não cumpre todas as exigências que Deus requer para que nós estejamos na presença de Deus, para que nós sejamos aprovados por Ele. O esforço humano por si só não consegue agradar a Deus, Senhor Jesus. E por isso ali Deus não pôde permitir Adão e Eva no jardim, porque eles tinham se contaminado, e toda a sua descendência também. E aqui, vamos ler capítulo 3, versículo 24. De Gênesis 3, versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então o homem, como já tinha o pecado dele, ele não podia voltar para se alimentar da árvore da vida, ou seja, ele perdeu a presença do Senhor, perdeu o sustento que Deus lhe dava, a segurança, a alegria que ele tinha em Deus. E ali, para que o homem não voltasse, Deus colocou três itens que nós podemos falar aqui. Colocou os querubins, colocou uma espada, e essa espada se revolvia com fogo. E esses 3 itens, eles têm simbologias. Os querubins significam a glória de Deus, a espada, ela significa a justiça de Deus, ó Senhor Jesus. E o fogo que revolvia essa espada, Senhor Jesus, significa a santidade de Deus. Senhor Jesus. Então, para que o homem tivesse novamente acesso a Deus, à presença de Deus, ao jardim do Éden, ele precisava cumprir essas 3 exigências, a justiça, a santidade e a glória de Deus. Ele precisava ser justificado, ele precisava ser santificado e ele precisava ser glorificado para voltar à presença de Deus. Ó Senhor Jesus. Então aqui nós vamos iniciar falando sobre a salvação completa, ou a plena salvação. Então o primeiro ponto que precisava ser resolvido para que o homem tivesse acesso a Deus novamente era a justiça. Vamos ler Isaías, capítulo 59. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Isaías. Isso mesmo, Isaías 59. Vamos ler do versículo 1 a 4, amém? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Então aqui nós vemos como que é o coração do homem, Senhor Jesus. E nós vemos que o Senhor, irmãos, Ele está ali pronto para nos receber. Mesmo que você ache que o Senhor não te ouve nas orações, mesmo que o Senhor ache que Ele não te abençoe, achando que Ele está com a mão encolhida, achando que Ele está com os ouvidos tampados, mas, amado, eu falo que Ele não é assim. Deus, na verdade, Ele está com as mãos estendidas. Ele está com os ouvidos prontos para te ouvir, para me ouvir. Mas a questão é que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós rogamos por muitas coisas ao Senhor, mas nós não vemos acontecendo nada, porque pode haver algo dentro de nós que está fazendo barreira, não deixa a nossa oração chegar até o Senhor. Ó Senhor Jesus.
E pode ser que não sejam pecados grosseiros, pode ser coisas pequenas, mas que travam a nossa oração de chegar ao Senhor. Da parte dele já está tudo resolvido. Ele é o que mais quer a sua e a minha presença. Louvado seja o Senhor. Mas nós precisamos sempre vigiar e olhar como que está a nossa condição. Então aqui Deus para todo homem, Ele está para todo homem. Deus está com as mãos estendidas e com os ouvidos atentos para nos ouvir. Mas nós precisamos, limpar a iniquidade. Todo homem pecou e todo homem carece da glória de Deus. Essa iniquidade que faz essa separação. Ó Senhor Jesus. E aqui no versículo 4 fala, ninguém há que clame pela justiça. Por quê? Porque não há nenhum homem justo. Por si só o homem não consegue alcançar a justiça que é exigida por Deus. Ó Senhor Jesus. Por nós mesmos, mesmo que nós tenhamos atitudes que nós achamos que são justas, mas isso ainda não cumpre a justiça de Deus. Por quê? O que é a justiça de Deus? Aí esse é o ponto maravilhoso que nós vamos desfrutar em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Olha que maravilha, amados. O que é a justiça de Deus? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Aleluia! Então Jesus, ele é a justiça de Deus. O que cumpre a justiça, a exigência de Deus é Jesus. Louvado seja o Senhor. E não é só isso. Vamos, Senhor Jesus. Então o que nós sabemos, amados, é que Jesus ele se tornou justiça e santificação. Jesus é a justiça. Ele cumpre o que Deus exige para que nós entremos na presença do Senhor. Então, amado, como que eu e você vamos fazer para alcançar essa justiça? Assim, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, para dentro de nós, nós o recebemos como único Salvador. Jesus, que é a própria justiça de Deus, ele entra para dentro de nós. Então eu, antes de aceitar o Senhor, eu não era justo diante de Deus. Mas quando eu o recebi para dentro de mim, aí quando Deus olhou para o Tiago, aí ele já via Jesus dentro de mim. Então, ao ver Jesus, Deus já via a justiça dentro de mim. Louvado seja o Senhor. Então, amados, nós que cremos no Senhor Jesus e o recebemos para dentro de nós, Ele é justiça. Ele cumpre a exigência de Deus. Louvado seja o Senhor. E para você, meu amigo, que ainda não aceitou o Senhor Jesus, essa é uma ótima oportunidade. O aceite para dentro de você, abra o seu coração, confesse Jesus como seu Senhor e Salvador, deixa Ele entrar para dentro de você, para que Ele seja justiça na sua vida, e para que Deus possa olhar para você, possa estender as mãos, possa ouvir o seu clamor, e não haja nenhum impedimento, nenhuma barreira entre você e Deus. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, porque a justiça, ela vem pela fé, vem pelo crer. Quando nós cremos na obra redentora de Jesus, nós somos justificados nele. Louvado seja o Senhor. Então a primeira exigência que Deus fez, a questão da justificação, ela é por fé na obra do Senhor Jesus e aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. Amém? Então a segunda exigência, ela é a santificação. Aí eu quero ler com vocês 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Só Deus é santo. Não há ninguém que se compare a Deus, porque Ele é o santo. Ele é o único santo. O que é ser santo? É ser separado, é ser distinto, é ser diferente de tudo aquilo que é comum. Por isso, só Deus é santo. Ele não tem mistura com nada. Deus é Deus porque Ele é amor, porque Ele é paz, porque Ele é justiça. E todos os elementos de Deus, somente Ele tem. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos Ele para dentro de nós.
E como nós lemos lá, Jesus é justiça e santificação. Aleluia! Quando nós recebemos o Senhor Jesus, como diz em João 1,12, nós não nascemos do homem nem da carne, mas nós nascemos de Deus. Nós recebemos uma vida nova, uma nova vida, uma vida divina, entrou para dentro de nós. Agora nós temos uma vida divina que está dentro de nós e que precisa crescer. Louvado seja o Senhor. Então nós não podemos parar só na salvação inicial de crer e ser justificado. Não, nós precisamos ser santificados. E santificado dia a dia. Nós precisamos dia a dia ser separado das coisas do mundo. Nós precisamos ser diferentes dos nossos colegas, dos outros jovens, dos outros adultos, dos outros casais. Por quê? Porque nós temos o Senhor dentro de nós. Tendo o Senhor dentro de nós, nós somos santificados dia a dia. E essa santificação, ela é completada por meio de 2 processos. O primeiro processo é a transformação, que nós vamos ler em 2 Coríntios. Amém? Nós estamos falando da segunda exigência, que é a justificação, e ela é cumprida por 2 processos. O primeiro é a transformação, que nós vamos ler em 2 Coríntios. Senhor Jesus, capítulo 3, versículo 18. Na verdade, esses 2 processos, um é a transformação e o outro é a conformação. Esses 2 processos nós todos precisamos passar para nós chegarmos à santificação completa. Amém? E praticamente a transformação e a conformação estão descritas nesse único versículo, versículo 18. Amém? 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, o primeiro item aqui é ser transformado. O que é ser transformado? É nós nos aproximarmos cada vez mais de Deus, é nós termos comunhão com Deus. Uma vez justificados, quebrou-se a barreira que tinha entre nós e Deus. Então nós temos acesso a Deus, e tendo acesso eu posso me achegar a Deus todos os dias. Quanto mais eu estiver na presença do Senhor, aqui fala, contemplando como por espelho o Senhor, como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Quanto mais eu estiver na presença do Senhor, mais eu sou transformado, mais os elementos divinos entram para dentro de mim e os elementos mundanos saem de mim. Olha que maravilha, amados. Nós somos transformados, até mesmo metabolicamente. A pessoa, quando ela é salva, eu quando eu fui salvo, não só o meu interior foi transformado, mas até o meu exterior. O meu modo de falar, o meu modo de me vestir, o meu modo de agir, o meu jeito, isso foi sendo transformado aos poucos. Primeiro, interiormente, porque os elementos de Deus foram entrando para dentro de mim. Amém? E aí, exteriormente, também o Senhor foi me mudando. Louvado seja o Senhor. Aquilo que eu ouvia, aquilo que eu falava, aquilo que eu escutava, tudo isso foi sendo transformado aos poucos, de glória em glória, contemplando o Senhor como por espelho. Gradativamente o Senhor foi me transformando. Esse é o primeiro processo da santificação. E o segundo é ser conformado. Aqui fala que de glória em glória seremos transformados na sua própria imagem. Então nós vamos nos conformar à imagem de Jesus. Podemos ler também Romanos. Novamente voltar a Romanos, capítulo 8, versículo 29. Ó Senhor Jesus, aqui diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Louvado seja o Senhor. Então, o segundo processo da santificação é a conformação. É eu ser conformado à imagem do Filho de Deus. Aleluia! Então, amados, e lá em Romanos, podemos ler também. Romanos 12, 2. Só a parte A. E não vos conformeis com este século. Então, em Romanos, Paulo fala de 2 conformações. A conformação à imagem do Filho de Deus e a conformação com este século. Meu amado irmão, amigo, parente,
Em qual conformação você está passando? Por qual processo de conformação? A cada dia que passa, você se parece mais com as coisas do mundo? Você está se moldando ao mundo, né? A tudo que o mundo promove, a massificação, o mundo quer projetar todas as pessoas iguais, as pessoas têm que ter os mesmos aparelhos celulares, os mesmos carros, o mesmo penteado, o mesmo tipo, né, de roupa, cirurgia plástica, rinoplastia, é algo que muita gente tem feito. Olha só, as pessoas querem ficar com o mesmo tipo de nariz, as pessoas começam a perder a própria identidade, todas querem ficar o mesmo padrão, quer se conformar ao que o mundo dita. Senhor Jesus, é a isso que você está se conformando, amados? Ou você está se conformando à imagem do Filho de Deus? Louvado seja o Senhor. Então esse é mais um processo. Está vendo que se você se conformar ao Filho de Deus, você está deixando de se parecer com o mundo, né? Você está se santificando, você está se separando das coisas do mundo. Então louvado seja o Senhor. Esses são os dois processos da santificação. Terceira é a exigência de Deus, que são os querubins ali. Eles representam a glória de Deus, e ela também tem dois aspectos. Vamos ler uma passagem em Mateus, capítulo 17. É uma passagem tremenda, muito rica. 17, versículo 1 a 5, amém? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Senhor Jesus. Essa passagem fala da transfiguração de Jesus. Então aqui, irmãos, Jesus estava ali com os discípulos, mas ele foi transfigurado. Senhor Jesus. Fala que o rosto dele resplandecia como o sol, né? Como se fosse uma luz, né? Ou seja, Jesus, aqui é Jesus como homem. Não é Jesus filho, né? É Deus filho. Ali ele não estava como Deus. Nós vemos lá em Filipenses que mesmo sendo Deus, ele não usurpou disso, mas ele se humilhou e se tornou homem. E passou pela morte de cruz. Mas aqui é Jesus homem mesmo, não é Jesus Deus. Não é ele com a divindade em si, mas Jesus homem. É como se ele tivesse abrido o zíper, né? E tivesse mostrado toda a glória que estava dentro dele. Por que que Jesus estava cheio de glória? Porque ele era um com o Pai. Ele era cheio da vontade do Pai. Ele só fazia a vontade do Pai. E nós vemos, né, nos evangelhos, não dá para a gente ler, mas Jesus era um homem de oração. Ele vivia orando, ele vivia em comunhão com o Pai. Toda a sua vontade, o seu desejo, o seu pensamento era para ser um com o Pai. Em tudo o que ele fazia, ele tinha comunhão com o Pai. Por isso que dentro de Jesus havia toda essa glória. Que quando ele abriu o zíper, ele manifestou essa glória, os discípulos caíram. De tão intensa que era a glória que havia dentro do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. E essa glória, amados irmãos, amigos, essa glória está em mim e em você. Louvado seja o Senhor. A partir do momento que nós recebemos o Senhor para dentro de nós, nós recebemos a justificação, recebemos a santificação e recebemos o próprio Senhor, que é a glória de Deus em nós. Aleluia. Essa glória também está dentro de mim e de você. Então, amado, não deixe o zíper fechado. Abra sua boca e fala do Senhor. Deixa a glória sair de você e alcançar as outras pessoas. Pregue o evangelho, seja tempo oportuno ou não, mas fale do Senhor, deixe a glória do Senhor sair de dentro de você. Ela está aí, ela está dentro de você, porque o Senhor habita em você. Esse próprio Jesus que manifestou, transfigurou a glória diante dos discípulos, ele está dentro de você. Então deixe ele sair e alcançar outras pessoas, amém? Louvado seja o Senhor. Então essa é a parte interior, o Senhor já está dentro de nós, cheio de glória.
E a parte exterior, vamos ler Filipenses capítulo 3, versículo 21. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Filipenses 3, versículo 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, exteriormente, ao alcançarmos a salvação completa, que será no dia do Senhor Jesus, nós receberemos um corpo glorificado. Esse corpo de humilhação, amados, que está sujeito à doença, à enfermidade, a cansaço físico, né? Nós receberemos um corpo, assim como o corpo do Senhor Jesus, um corpo cheio de glória, um corpo incorruptível, que é capaz de vencer toda morte física, toda doença, toda enfermidade. Louvado seja o Senhor. Então, uma esperança para nós, né? Se você está doente, tem alguma enfermidade, alguma necessidade especial no seu corpo, algo que te impede, né, de fazer algo por causa do corpo, amado, tenha esperança. O Senhor está prestes a voltar. Naquele dia Ele vai te dar um corpo glorificado. Louvado seja o Senhor. Essa é a nossa esperança. Esse corpo cheio de enfermidade, cheio de doença, o Senhor vai nos dar um corpo totalmente, né, limpo, puro, curado. Louvado seja o Senhor. Fiquemos ansiosos pela volta do Senhor. Aleluia. Então, esses são os dois aspectos também. Então, para que seja preenchida, que nós consigamos preencher essas exigências de Deus, que é a justificação, a santificação e a glorificação, o que nós precisamos fazer, amados? Receber o Senhor Jesus para dentro de nós, ter comunhão, contemplar Ele dia a dia, de glória em glória, para que Ele possa crescer mais em nós, e para que nós possamos, em algum momento, demonstrar a glória de Deus na nossa vida. É isso que nós precisamos fazer, nos encher do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele cumpre todas as exigências de Deus. E se nós nos encher do Senhor Jesus, Deus vai nos aceitar na presença dEle. Louvado seja o Senhor. Então, esse é um aspecto da salvação. Eu quero compartilhar com vocês também Romanos 7. Vamos ler do versículo 21 ao 25. Como eu disse, a mensagem hoje nós vamos compartilhar bastante do livro de Romanos. Ainda que nós lemos outros versículos, mas a própria palavra explica a palavra, amados. A palavra, ela não nos deixa confuso, pelo contrário. Cada vez que nós lemos a palavra, nós lemos um versículo aqui, nós lemos outro lá na frente, e o Senhor traz mais luz sobre a palavra que nós já lemos. Então, louvado seja o Senhor pela palavra. Amém? Então, Romanos 7, vamos ler do versículo 21 ao versículo 25. Amém? Senhor Jesus. Aleluia. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então aqui nós vamos falar um pouco mais sobre a salvação plena, a salvação completa. E aqui nós vemos que Paulo fala sobre a lei, como é a ação da lei na nossa carne. O que significa lei? Lei é algo que obriga a que alguma coisa seja feita. Nós temos a lei da gravidade. A lei da gravidade obriga que qualquer objeto que tenha alguma massa, né, que tenha algum peso, para ficar mais fácil de nós entendermos, qualquer coisa que tenha algum peso, ela tem que ir para o centro da Terra. Ela vai descer. O que eu jogar para cima vai descer. O que eu deixar aqui, mas se não tiver nada por baixo, ela vai descer. Porque a lei da gravidade obriga que todas as coisas sejam puxadas para o centro da Terra. Isso é uma lei. A lei obriga que aconteça algo. E aqui Paulo fala sobre 3 leis. A lei do pecado e da morte, a lei da nossa mente e a lei de Deus.
nesses versículos aqui nós vemos, Paulo lutava. Ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia, ele acabava fazendo o mal. Por quê? Porque aqui ele conseguiu enxergar que há uma lei que age nos nossos membros, que é a lei do pecado e da morte. E essa lei do pecado e da morte é uma lei forte, ela nos obriga a pecar. E ele também citou que ele tem a lei da nossa mente. Nossa mente também tem uma lei, né? E que a lei da mente dele, pela mente dele, ele queria cumprir a lei de Deus. Ó Senhor Jesus, aqui no versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei, essa lei nos membros, a lei do pecado e da morte, que guerreando contra a lei da minha mente, ou seja, a lei do pecado e da morte, briga, né, guerreia contra a lei da nossa mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aí no versículo 22 ele fala, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, em nós mesmos, na nossa lei da nossa mente, nós queremos cumprir a lei de Deus. A lei de Deus são as ordenanças, né, são os atributos de Deus, mas na forma de mandamentos. Nós sabemos dos 10 mandamentos, né, que são resumidos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, nós sabemos que tudo se resume a esses mandamentos, mas a nossa lei, a lei que está na nossa mente, ela está numa esfera mental, uma esfera natural. Eu tentando me esforçar, essa lei é eu me forçando, é eu me obrigando a não pecar. Mas o que Paulo chegou na conclusão é que a lei do pecado e da morte, ela é muito mais forte do que a lei da nossa mente. Senhor Jesus. Por isso que no versículo 24 ele falou, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aqui Paulo já está desesperado e falou, Senhor, como eu sou desventurado, como eu sou sem chance, como ele falou, Senhor, não tem chance para mim. Ó Senhor Jesus, ele viu que a lei do pecado e da morte, ela é muito forte, ela ganha da nossa lei da mente, ou seja, se eu quiser agradar a Deus por mim mesmo, no meu esforço natural, eu não consigo, né, vencer a lei do pecado e da morte. Mas há salvação para nós, louvado seja o Senhor. Agora vamos ler o capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Há uma lei que é superior a todas as outras leis. Se a lei do pecado e da morte sempre vence o homem, e sempre leva o homem a pecar, sempre leva o homem à morte, Senhor Jesus, aquele que está em Cristo Jesus, ele não tem essa condenação. Aquele que está em Cristo Jesus, ele desfruta da lei do Espírito e da vida. Quando nós estamos em Cristo, nós desfrutamos de Espírito e vida. As palavras que o Senhor tem nos dito são Espírito e são vida. Então, quanto mais eu ouvir a palavra do Senhor, mais eu desfruto dessa lei. E essa lei vence todo o pecado e morte. Louvado seja o Senhor. Então, amado, você que já recebeu o Senhor, continua desfrutando do Senhor Jesus. Desfruta da lei do Espírito e da vida. Isso é por meio de chamar o Senhor, de invocar o Senhor, por meio de ler a palavra, de desfrutar a palavra, de tomar a palavra como oração. Quanto mais você contemplar o Senhor na palavra, mais essa lei vai ficando forte dentro de você. Mais a lei do Espírito da vida vai vencer a lei do pecado e da morte. E você, amado, que ainda não recebeu o Senhor, cada vez mais esteja convencido que Jesus, ele quer te salvar. Que Jesus, através da lei do Espírito e da vida, ele vai vencer todo o pecado e toda a morte que esteja em você. Amém? Essa é mais uma oportunidade para você crer no Senhor. Aleluia. E agora ainda, né, em Romanos 8, eu quero ler com vocês. Podemos ler a partir do versículo 16, amém? Ou melhor, vamos ler do versículo 14 até o 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção,
e a tradução melhor aqui é o espírito de filiação, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então aqui nós vamos falar mais um pouco sobre a salvação. O que nós vemos é que só receber o Senhor é uma salvação inicial, é a justificação que vem por meio da fé, por meio de crer na obra redentora de Jesus. Mas nós não podemos parar só aí. Quando nós cremos no Senhor Jesus e o recebemos, como dizem em João 1,12, né, nós nascemos de Deus, nós recebemos a vida de Deus e nos tornamos filhos de Deus. E é esse Filho de Deus que está aqui no versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A palavra filhos de Deus aqui é em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, filhos de Deus aqui no versículo 16 é filho téknon, é um filho criança. Né? Quando nós recebemos o Senhor, nós iniciamos a nossa carreira cristã. Nós somos, né, ali crianças espirituais, ao qual nós precisamos do leite espiritual. Nós precisamos que essa vida ela cresça em nós. Não podemos ficar só cristãos crianças. Né? A vida de Deus não pode ficar pequena em nós. Ó Senhor Jesus, mas ela precisa crescer. Nós precisamos alcançar um novo estágio. Um novo estágio, ele não é alcançado por vários anos de vida da igreja. Senhor Jesus. Não é, eu sou salvo há 20 anos, há 30 anos, há 10 anos. Não é isso que faz você passar de criança espiritual para um adulto espiritual. Mas é o tempo de comunhão que você tem com Deus. É o tempo que você tem de desfrute com Deus. Um filho, ele só cresce se ele estiver ali com os pais e os pais o estiver alimentando. O crescimento vem pela alimentação. Uma criança que não alimenta, ela não vai conseguir ter muitos anos de idade. Da mesma forma, um cristão, um recém-convertido que não se alimenta da palavra, ele não vai conseguir ter uma vida cristã prolongada. Então nós precisamos nos alimentar. Amém? O primeiro passo como filho téknon é nos alimentar para nós alcançarmos outro nível, né, outro estágio de salvação. E aí no versículo 14, nós já temos, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ora, no primeiro aqui o Espírito só testifica que eu sou filho, no versículo 16. O filho téknon, o Espírito só testifica. Mas o versículo 14 fala que nós somos guiados, né? São guiados pelo Espírito de Deus e são filhos de Deus. Aqui no versículo 14, filhos, em grego é filho ruios, já é um filho maduro, já é um filho com mais idade. Então o filho de Deus aqui, né, ele já é guiado pelo Espírito. O filho téknon, o filho criança, ele é filho de Deus. Ele sabe que ele tem um espírito dentro dele, mas ele ainda não consegue discernir tudo aquilo que o inimigo apresenta. Ele ainda não tem um bom discernimento do que é mundano, do que é santo. Ele ainda não consegue fazer essa separação. Mas aqui o filho ruios, aquele que já é guiado por Deus, já é um filho maduro. Ele tem comunhão com o pai, ele sabe o que o pai quer. Então ele, né, ora a palavra, ele desfruta dos hinos, ele participa das reuniões, ele ganha nas reuniões, ele compartilha, né, ele participa de tudo que a igreja promove. Então esse é o filho maduro, aquele que está andando ali com Deus. Amém? Então, para um filho criança, Deus não pode deixar toda a sua herança para ele administrar. Mas o filho maduro por si só ser maduro, ainda não significa que ele vai ser um bom administrador. Ele alcançou a maioridade espiritual, ele já está apto para receber a herança, mas ele ainda não chegou no nível de ser um bom administrador da herança do pai. Então nós precisamos evoluir um pouco mais, amados. Não é só desfrutar do Senhor, não é só ter comunhão com o Senhor. É muito bom eu estar na minha casa só tendo comunhão, ou estar com os irmãos só tendo comunhão, desfrutando da palavra, não. Eu preciso ir além, eu preciso lutar pelas coisas do Pai. Eu preciso aprender com o Pai como administrar os negócios do Pai.
E é isso que nós temos no versículo 17. Aqui no versículo 17 diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, o terceiro estágio dessa salvação, né? O primeiro estágio é o sendo um filho, um cristão criança, depois um cristão adulto e, por fim, um cristão herdeiro. Um filho criança, um filho adulto e depois um filho herdeiro. Qual que é a diferença do filho herdeiro para o filho adulto? O filho herdeiro, ele luta pelas coisas do Senhor. Ele não só desfruta e fica para si, mas ele leva os negócios do Pai adiante. O que são os negócios do Pai, amados? É dinheiro? Deus quer dinheiro? Não. Deus quer locais bonitos? Não é só isso que Deus quer, mas Deus se preocupa com as pessoas. Os negócios de Deus são as pessoas. Então o filho maduro, ele desfruta para si, mas o filho herdeiro, ele vai atrás das pessoas. Ele leva a palavra de Deus para as pessoas. Ele não quer herdar essa herança sozinho. Ele quer levar outras pessoas a herdar a herança juntamente com ele. Louvado seja o Senhor. Esse é o modelo de Jesus. Jesus, ele poderia ser o único herdeiro de Deus. Mas aqui, né, fala que nós seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Louvado seja o Senhor. Então esse é o modelo. Não guardar essa herança de Deus somente para mim, eu preciso levar para outras pessoas. E outro fator crucial, amados, que um filho herdeiro tem. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O filho herdeiro, o filho maduro, ele só passa a ser herdeiro quando ele passa por experiências de sofrimento. O sofrimento na vida do cristão, ele é necessário para que nós sejamos aperfeiçoados. Seja sofrimento físico, seja sofrimento na alma, sofrimento espiritual, no sentido de que o sofrimento, amados, eles nos levam a Deus. Senhor Jesus, Paulo falou que ele se sentia forte na sua fraqueza. Porque quando ele era fraco, aí que ele era forte. Por quê? Porque ele dependia mais do Senhor. Assim somos nós, na nossa fraqueza, nós somos fortes, porque nós dependemos mais do Senhor. Vamos, e o último versículo que eu quero ler com vocês, Colossenses 1:24. Para nós fecharmos a mensagem hoje. Senhor Jesus, Paulo diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então esse é o sentimento do filho herdeiro. Ele sofre pelos irmãos, ele sofre pelas pessoas, ele sofre pela igreja, pelo corpo de Cristo. Esse é o filho herdeiro. É aquele que não só está maduro, não só está apto para receber a herança, mas ele vai saber administrar essa herança. Ele ama a herança. Ele não quer só a herança só para ter a herança. Ele não quer ser só o filho que herdou a herança do pai, mas ele quer estar ali com o pai junto, administrando essa herança. Ele quer estar junto do pai para cuidar das pessoas, para sofrer pelas pessoas, para sofrer pela igreja, para sofrer pelo evangelho. Senhor Jesus, então é isso, irmãos, que vai nos tornar filhos herdeiros, vai nos tornar aptos a herdar e também a cooperar, administrar tudo que Deus tem. Amém? Jesus é o Senhor. Que o Senhor abençoe você, continue abençoando você, a sua casa, que nós possamos ter ganhado mais sobre a salvação completa, que nós não aceitemos ficar no estágio que nós estamos. Precisamos avançar. Precisamos alcançar a justificação plena, a santificação plena, a glorificação plena. Nós precisamos, amados, alcançar a plena filiação, que é ser filho herdeiro, herdar com Cristo, né, e administrar tudo que é do Pai. Amém? Louvado seja o Senhor. Não esqueça novamente de curtir esse vídeo, de compartilhar ele, se inscrever no nosso canal e publicar, nos ajudar a divulgar para que outras pessoas também se inscrevam. Amém? Jesus é o Senhor, que o Senhor te abençoe. Louvado seja Deus. Amém.